Boa noite, sejam todos bem-vindos aí para mais uma live. Olá, Adriana. Olá, Vivi. Sejam todos bem-vindas. Como é que tá meu áudio aí? Áudio, imagem, estão me vendo, ouvindo bem? Vão me dando por gentileza um feedback aqui só para ir ajustando para ver se tá tudo legal, para darmos início aí mais um bate-papo. Ah, beleza. A Adriana disse que tá tudo legal. Ah, bacana. Então vamos dar sequência. Qualquer ajuste, por gentileza, vão me informando aqui que eu vou ajustando daqui. Vamos dar sequência aí o nosso bate-papo. Então, quem caiu de paraquedas nesse encontro de hoje, essa é uma live da nossa série, né, sobre alguns temas fixos, onde eu venho buscando bater esse papo com vocês aqui toda segunda-feira, tá? Então, toda primeira segunda-feira de cada mês. Eu estou abordando aí temas sobre as emoções, tá? Então já tem material gravado sobre a introdução, sobre as emoções, sobre emoções específicas. Então já tem material salvo sobre medo, rejeição, desaprovação. Então tem muito material bacana já disponível. Eu desenvolvo essas lives aqui no Instagram e depois eu subo a gravação delas também para o YouTube para quem tiver interesse em acompanhar por lá, tá? Então todas ficam gravadas. Quem não conseguiu acompanhar pode assistir as outras anteriores e não tem uma ordem específica não, tá? Então quem caiu de paraquedas nessa aqui consegue acompanhar, beleza? Tá? Então eu separei 3 temas de acordo com a interação com vocês, tá? De assuntos que são de relevância que o pessoal me chama, né, no privado e que despertam algum interesse. Então eu fui separando 3 temas para estar abordando com vocês toda segunda-feira. Então, nas 3, né, primeiras segundas-feiras. Então, a primeira segunda-feira é sobre as emoções, a segunda segunda-feira é sobre as sombras psicológicas e a terceira segunda-feira eu estou abordando com vocês aí sobre os relacionamentos afetivos, tá? Então, quem não acompanhou as outras e tiver interesse nesses assuntos, já tem muito material lá disponível, tá? E hoje é o dia de falar sobre as sombras psicológicas, tá? Então, eu vou fazer uma breve introduçãozinha aqui rapidinho para quem chegou por essa. Quem já assistiu é legal que já vai fixando um pouquinho os conceitos, né? E vai ficando cada vez mais fácil aí para a gente ir abordando esses assuntos. Busco trazer uma linguagem sempre mais simples, uma linguagem tranquila, para que vocês consigam pegar todos esses conteúdos e trazer como aplicações práticas na vida de vocês, tá? Então, são assuntos que tem um impacto muito grande em todas as áreas da nossa vida, né? Como quem já acompanha meu trabalho sabe que eu aprecio bastante sobre os assuntos que falam um pouquinho aí sobre a natureza das nossas escolhas, o que está por trás das nossas escolhas, o que interfere, né? Então, como a nossa vida é uma sucessão de momentos e esses momentos vão se desenvolvendo de acordo com as escolhas que nós vamos fazendo ou deixando de fazer, então compreender sobre a natureza das nossas escolhas é de extrema importância, né? Então, por isso que eu venho desenvolvendo esses assuntos aqui com vocês. Vocês têm a liberdade também aqui de fazer perguntas pelo chat, nos comentários, me chamar no privado. Então nós temos aí o nosso meio de comunicação. Vocês fiquem bem à vontade em sempre dar o feedback de vocês, tá? Lembrando aí, pedindo o pessoal para deixar aquele joia, aquele coraçãozinho que ajuda também na divulgação do trabalho, tá? Quem estiver assistindo a gravação também e puder deixar lá um ok, um coraçãozinho também, isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Fico muito agradecido quem puder dar essa força aí, beleza? Bom, esses assuntos que eu venho desenvolvendo com vocês aqui são assuntos que também agregam ao trabalho que eu desenvolvo com HQI, tá? Quem não conhece, HQI é a técnica, é a ferramenta que nós utilizamos para poder fazer um ajuste de consciência e, como consequência, transformar a realidade prática, tá? E esses assuntos que eu venho desenvolvendo aqui são assuntos para trazer a clareza nesses desafios cotidianos que nós vamos enfrentando ao longo da nossa experiência de vida, né? Então eu busco trazer esses assuntos para poder abrir um leque de possibilidades aí, aonde também vai possibilitar vocês utilizarem a ferramenta da HQI com
no dia a dia de vocês, tá? A HQI por si só ela já é redondinha, tá? Já tem um raciocínio próprio que permite uma precisão muito grande na aplicação prática de vocês. Agora, agregar nunca é demais, né? Então, esses assuntos aqui é justamente para termos essa nossa interação, de repente com uma colocação de algum colega aqui no Instagram, né? Coloca alguma dúvida, alguma pergunta, ou no desenvolver do nosso bate-papo aqui pode surgir alguma coisa que pode trazer um insight, uma clareza, uma consciência de alguma situação que possa ser relevante no que vocês estiverem buscando e trabalhando, né? E quem já conhece a HQI vai ter, então, essa vantagem de ter esse leque de possibilidades aí, de onde direcionar e o que praticar e o que eliminar também com esses insights que surgirem desses nossos bate-papos, tá, pessoal? Quem não conhece a HQI ainda, tá, é novidade. A HQI é uma ferramenta, é uma técnica de autocura consciente. Por que autocura? Porque quem vai implementar esse processo de autocura é a própria pessoa. Meu papel como terapeuta é conduzir e ensinar o como fazer isso. Tá? Então, com a HQI, ela permite à própria pessoa, de forma simples, direta e objetiva, fazer um ajuste de consciência de forma consciente, tá? Vocês vão estar conscientes durante todo o processo e vão fazer eliminações no nível da consciência das informações que desencadearam qualquer realidade negativa que vocês estejam vivenciando. Tá? Então, vocês podem utilizar a HQI para mudar uma realidade financeira, afetiva, relacionamento, uma doença, tá? Um vício, uma compulsão. Então, a HQI pode ser aplicada a qualquer área que vocês estiverem desejando aí promover uma mudança de realidade. Tá? Então, nós vamos buscar sempre promover um ajuste de consciência e que essa mudança de realidade vem como uma consequência. Tá? Quem não conhece ainda o trabalho, eu desenvolvo então palestras online gratuitas, onde eu passo todos os fundamentos científicos e teóricos da HQI, tá? Discussão de casos, que tipo de trauma está relacionado com tal doença, tal somatização ou com qualquer outra questão. Tá? E nesses encontros, que são os conversando sobre HQI, você já aprende a técnica e já sai desses encontros praticando. Então vai ser uma ferramenta onde vocês vão conseguir praticar, tá? E fazer esse ajuste de consciência, e eu tenho certeza que vai ser de grande contribuição para esses assuntos. Né? Um complementa o outro, tá? Para os assuntos que nós vamos desenvolvendo aqui nas nossas lives. Tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui da Lala. Desculpe a minha ignorância, mas é uma sessão de HQI. Ó, bom, o formato da HQI, como que funciona? Gratidão pela pergunta. A HQI, ela vai ser uma ferramenta, então, que a própria pessoa pode fazer essa autoaplicação e esse ajuste de consciência. Nesses conversando sobre HQI, que são esses encontros online, não é em live, tá? É online em plataforma fechada. Inclusive, hoje, após essa live, eu vou ter um encontro. Quem quiser participar ainda e conhecer, pode fazer inscrição comigo. É só me chamar lá no direct. Né? Eu vou terminar aqui com uns minutinhos antes, para dar tempo de eu gerar o link e enviar para os inscritos. E também, quem quiser participar, pode me chamar lá que eu envio o link. Tá? É um encontro gratuito. E nesse encontro, eu já passo os fundamentos, então, científicos e teóricos que embasam a metodologia, por que ela funciona, como ela pode ser aplicada. Vamos desenvolver juntos o raciocínio da HQI, que tipo de situação pode ser trabalhada, como deve ser trabalhada, como pode ser trabalhada, e já vou ensinar a técnica para você já sair praticando e fazendo o ajuste no nível emocional. Tá? Então, esses encontros, quem está entrando assistindo a gravação e perdeu, é só acompanhar minha agenda. Eu busco promover 1 ou 2 encontros desse todo mês. Tá? Então, quem perdeu esse encontro de hoje, pode ficar atento à minha agenda e verificar quando que vai ter o próximo conversando sobre HQI. Tá? Então, esse é um dos formatos. O outro é o curso. O curso é um treinamento de 16 horas, onde o aluno aprende a montar uma autoterapia completa com a metodologia. Tá? Então, também online, com aulas ao vivo em plataforma fechada. E nesse curso, o aluno, então, aprende a montar essa autoterapia completa através da HQI. Então, vai ter a tabelinha, que tipo de doença está relacionado com tal raciocínio, com tal trauma, qual situação, como trabalhar os padrões mentais, primeira infância, a montar esse protocolo completo de autocura. A próxima turma do curso vai ter início no dia 18 de maio, tá? No dia 18 de maio, às 19 horas, em plataforma fechada, com aulas ao vivo. Tá? Vai ser uma aula por semana, até completarmos, então, a nossa carga horária de 15 horas de curso. Tá?
Quem quiser saber mais informações do curso, pode me chamar também no privado, que eu passo mais informações para vocês. E o outro formato é o individual, que aí entra a pergunta da Lala, né? Se tem como fazer sessões da HQI. Então, nós temos encontros individuais, que nesse encontro individual nós vamos trabalhar no individual a queixa que você deseja trabalhar. Então, o atendimento individual tem duração de 2 horas, onde na primeira hora eu vou coletar informações com você de acordo com as realidades que você deseja trabalhar, e na hora seguinte nós vamos trabalhar todas essas questões que vocês trouxerem, né, no individual para ser trabalhado. E vamos eliminar todas as informações que nós levantamos. E no final eu vou passar as orientações de como que vai dar sequência, como que você vai praticar em casa e o que eliminar, né? E o outro formato é o acompanhamento. O acompanhamento é onde nós vamos trabalhar uma meta a longo prazo, tá? Uma meta, uma queixa, uma situação, tá? Ou várias situações. Vocês podem trazer que dentro desse período nós vamos estar trabalhando juntos. É dividido em 12 encontros, tá? De duração aí de 40 minutos a 1 hora. São encontros mensais, onde cada mês nós vamos trabalhando camadas dentro daquelas realidades que vocês desejam estar trabalhando. Então, quem quiser saber mais informações também sobre o individual, é só me chamar também no privado que eu passo mais informações para vocês, beleza? Sobre as sombras, quem quiser saber mais informações, se aprofundar, tem muito material que eu já deixei gravado, disponível no meu canal do YouTube e também aqui no meu perfil do Instagram, então tem muita coisa bacana disponível sobre as sombras, tá? E quem quiser aprofundar, tem um workshop disponível na plataforma da Hotmart, que ficou um workshop sensacional, tá? Onde vocês vão conseguir fazer uma tremenda viagem profunda e descobrir aqueles aspectos mais inconscientes que vocês tiverem ali armazenados, e vai ser uma descoberta incrível. Esse workshop tem duas aulas, tá? De 3 horas cada uma, então um workshop de 6 horas, e nesse workshop também eu deixei como bônus a gravação de 2 aulas analisando sombras no filme Soul e no filme Beleza Americana, onde nós vamos verificar como que essas questões todas que foram abordadas de uma forma bem simples e bem didática no workshop, como que elas também podem se manifestar no dia a dia através das metáforas do filme. Então ficou um material bem bacana. Quem tiver interesse é só ir lá na bio do meu Instagram e consegue acessar o link do workshop, beleza? A Adriana, deixa eu ver, colocou aqui, fiz o atendimento e é excelente. Gratidão pelo carinho, pelo depoimento, Adriana. A Adriana participou desse encontro, né? Ficou bem satisfeita. Gratidão aí por compartilhar sua experiência com a gente. Bom, então, pessoal, vamos dar início, então, ao nosso tema de hoje, tá? Então, vai ser hoje sobre as sombras coletivas, né? Um assunto também de extrema importância. Lembrando aqui que quem está ao vivo pode ficar à vontade de deixar as perguntas aqui, comentário, dúvida, sugestão, tá? Quem estiver assistindo a gravação pode deixar nos comentários, que depois eu vou revisando aqui. Se for alguma coisa que eu conseguir responder por ali, eu já respondo vocês, tá? Se for alguma pergunta que pode levar um tempo maior, eu vou anotar e vou trazer a questão para ser abordada nas próximas lives. Esses aqui são os nossos momentos de termos esses encontros aqui. Então vocês podem ficar bem à vontade, quem está ao vivo, se quiser entrar ao vivo comigo para poder fazer uma pergunta também, fica à vontade de me chamar aqui e participar ao vivo e deixar a sua pergunta, tá? Se alguém tiver alguma questão pessoal, talvez fique sem graça de deixar aqui ao vivo ou até mesmo nos comentários, fiquem sempre à vontade em me chamar no privado, tá? Que nos meus intervalos aqui eu vou sempre respondendo vocês, é sempre um prazer estar interagindo com vocês, tá? Deixa eu ver aqui, a Salete, olá Salete, Salete aluna, até deixando um comentário aqui, fiz o curso, é maravilhoso, caiu muitas fichas, gratidão querida, gratidão aí pelo carinho e pela participação e o depoimento aqui também, gratidão, feliz aqui você participando ao vivo aqui do nosso encontro também, tá? Bom, então vamos lá então falar sobre as sombras. Então uma breve introdução para quem caiu de paraquedas aqui, tá? O que são sombras psicológicas e o que isso tem a ver com a minha vida, tá? É um assunto onde eu venho buscando trazer uma linguagem bem simples até para quebrar alguns paradigmas, tá? Porque esse assunto de sombras psicológicas é muito discutido dentro da psicologia, da psicanálise, né? Então ficou uma interpretação para o público mais leigo de que é um assunto apenas para quem é da área, né? Para quem é psicólogo ou quem é terapeuta, e não.
né? Eu busco justamente demonstrar que é um assunto de extrema importância e que, na minha humilde opinião, né, deveria ser ensinado de berço. Por quê? Porque tudo aquilo que nós reprimimos ao longo da nossa experiência desde criancinha, isso, o fato de estar reprimido, de estar jogado para debaixo do tapete, estar ali concretado, não quer dizer que isso está resolvido ou que vai estar enjaulado e não vai ter influência nenhuma na nossa vida, tá? Muito pelo contrário, todos esses aspectos psicológicos ou de qualquer outro aspecto que for reprimido, então seja um sentimento, uma vontade, um desejo, uma situação, uma crença, um comportamento, uma vontade, uma atitude, tá? Tudo que foi vivenciado e que foi reprimido, que é negado pela parte consciente, é jogado para o inconsciente. E esse jogado para o inconsciente, né, que fica ali debaixo do tapete, reprimido, né, todos esses aspectos tendem a se manifestar uma hora ou outra na nossa vida e influencia na nossa tomada de decisão, nas nossas escolhas. E justamente por estar inconsciente, reprimido, e não é reprimido somente do mundo externo, tá? Que essa é uma forma de repressão, mas a boa parte das nossas sombras nós reprimimos até de nós mesmos. São verdades que nós negamos e não aceitamos da nossa própria pessoa, do nosso próprio ser. E isso tudo vai criando uma couraça que envolve a nossa essência e vai fragmentando as nossas personalidades. Tá? Então, a nossa consciência, essa nossa essência, ela vai ter várias camadas que vai encobrir essa nossa essência e vai fragmentar várias personalidades. Então, todos nós temos várias personalidades que nós interagimos e expressamos com o mundo externo o tempo inteiro. E até mesmo com nós mesmos nesse nosso diálogo interno que nós temos. Tá? Só que essa parte que se expressa é a nossa parte consciente, tá? Que é o nosso ego, é o que nos individualiza, porque todos nós viemos da mesma fonte. Então, todos nós fazemos parte de um sistema maior, de uma engrenagem, de uma consciência maior. E essa nossa essência, o que vai diferenciar uma da outra, já que viemos da mesma fonte, vai ser as nossas personas, o nosso ego, tá? Tudo isso que vai nos individualizar, vai ser os nossos rótulos que vai gerar a nossa individualização e a nossa característica, que é o que nos faz diferentes de cada um. Só que o nosso ego, nós temos vários, ele tem outro lado da moeda. Então, sombra e ego é a mesma coisa. A diferença é que, assim, a grosso modo falando, né? O ego vai ser a parte que se expressa e a sombra vai ser a parte do ego que não se expressa, que fica reprimida. E o fato dela ser reprimida não quer dizer que ela não existe mais ou não tem nenhuma influência. Tá? Então, aqui uma breve pincelada. Tá? Então, as outras lives, cada uma que eu fiz sobre as sombras psicológicas, eu venho abordando com bastante profundidade cada detalhe desse. Tá? E também no workshop. Quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho, eu estou fazendo esse resuminho aqui para não ficar complicado para quem caiu de paraquedas nesse encontro de hoje, para poder conseguir acompanhar. Né? Então, com essa pequena introdução aqui, já vai dar para acompanhar o nosso bate-papo sobre as sombras coletivas. E quem já ouviu, para não ficar muito repetitivo. Tá? Então, por isso, apenas uma pequena introdução. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, pode conferir aí nas gravações. Deixa eu ver se tem... deixa um oi, um beijo aqui para quem entrou depois, tá? Eu não falei o nome aqui, que aí entrou rapidinho. Subiu aqui várias pessoas que chegaram depois. Já fica aqui meu abraço para vocês. Sejam todos bem-vindos, tá? Fiquem à vontade também de deixar mensagem, viu, pessoal? Dúvidas, perguntas, que eu vou, nos intervalos dos assuntos aqui, eu já vou lendo e vou respondendo também. A Adriana colocou que eu vou participar hoje do Conversando sobre HQI e depois vou fazer o curso também. Gratidão, Adriana, vai ser muito bem-vinda aí. Tenho certeza que você vai gostar bastante aí do nosso trabalho aqui, do nosso material, e tenho certeza que vai agregar bastante com as lives aí que você está acompanhando. Bom, então, pessoal, a sombra individual, vamos lá, a sombra individual vai ser as repressões que nós fazemos que diz respeito a nós mesmos, tá? Então, toda vontade, todo desejo, toda raiva, todo sentimento, toda crença, toda situação, comportamento, situações, tudo que nós reprimimos que diz respeito a nós mesmos vai ser a nossa sombra individual. Tá? Só que nós somos consciências que faz parte de uma totalidade. Tá?
Então, nós temos consciências que vão juntando com outras consciências que vão gerando um agregado. Então, aquilo que nós reprimimos que diz respeito a nós mesmos vai ser a nossa sombra individual. Quando um grupo de consciências, né, um grupo de pessoas, começa a reprimir determinadas situações, comportamentos, crenças, situações, qualquer coisa que é reprimida de uma forma coletiva vai ter uma repressão coletiva. E essa repressão coletiva vai ser, então, a sombra coletiva, que vai se dividir, né, ela pode se ramificar em vários tipos de sombras. Tá? Eu vou fazer um breve resuminho aqui de 3 principais, para a gente mesmo já conseguir ir compreendendo a implicância de tudo isso. Tá? Quando nós temos uma família, nós temos ali uma egrégora, né? Nós temos várias consciências de um âmbito familiar que vão gerar um sistema. A constelação familiar aborda isso de uma forma muito maravilhosa, como que essa conexão entre a relação dos familiares geram comportamentos, situações, e isso vai se desenrolando em gerações futuras também. Né? Então, da mesma forma que tudo aquilo que vai vivenciando uma família, isso vai passando para outras gerações, aquilo que foi reprimido também é passado. Tá? E tudo aquilo que foi reprimido pela família vira uma sombra familiar. Então, da mesma forma que nós temos também uma repressão coletiva no âmbito familiar, que vai gerar uma sombra familiar, e que se isso não for resolvido, também pode ser projetado e acaba achando um bode expiatório ali, que vai ser projetada toda essa carga, e essa pessoa pode vivenciar uma hereditariedade recebida dessas situações de um familiar ou do coletivo. Nós temos também, em um âmbito maior, num contexto maior, uma sombra coletiva, como uma sombra de um grupo de habitantes de uma cidade, de uma determinada cultura, né? E, numa perspectiva maior, né? Numa observação maior, nós temos também aí a sombra coletiva da sombra planetária. Tudo aquilo que uma determinada região, ou no caso do planeta, é reprimido, como um tabu, como uma situação, uma guerra, um conflito. Vou dar um exemplo. Quantas coisas são jogadas para debaixo de um tapete quando nós temos um conflito entre nações? Quantos interesses são jogados para debaixo do tapete? E o amor próprio? Como é que fica? E o amor incondicional? E o amor ao próximo? Quantas coisas como essa, estou fazendo uma breve situação aqui, que são atropeladas para que se desenvolvam interesses de um grupo, ou de uma pessoa, ou até mesmo de uma nação. Toda essa repressão é jogada para debaixo do tapete, e isso também vira uma sombra. E como nós somos consciências que faz parte dentro desse sistema, nós também colhemos as consequências negativas. Tá? Então nós também estamos sujeitos a pagar o pato. Até porque nós também acabamos reprimindo e contribuindo para várias situações que vamos deixando e jogando para debaixo do tapete também. Tá? Então por isso que esse é um assunto delicado, mas de extrema importância, que merece ser refletido na atual situação que nós vivenciamos como um todo. Tá? Então, da mesma forma que nós podemos fazer uma transformação individual a partir do momento que nós tomamos consciência de certas situações e podemos promover essa mudança na nossa vida prática, nós também podemos promover uma mudança na nossa família pela visão sistêmica, pelo nosso emaranhamento, tá? A partir do momento que nós conseguimos estar trabalhando a nossa consciência individual, nós conseguimos afetar de forma daquele efeito cascata, daquele famoso efeito dominó, nós vamos conseguindo alcançar uma massa crítica de consciências que vão, como consequência, isso aqui não é convencer ninguém, tá? Porque o caminho vai ser sempre de dentro para fora. Tá? Então, quando eu falo essa questão coletiva, não é você sair convencendo ninguém, tentando mostrar que a pessoa está errada, ou se está certo, ou que é assim, que é assado. Não. É muito pelo contrário. O ajuste vai ser internamente. Tá? Então, quando eu busco trazer esse conhecimento e essas informações sobre a implicância de uma sombra coletiva, é para que entendermos qual o nosso papel sistemicamente dentro desse sistema maior. E a partir do momento que nós vamos ajustando a nossa consciência,
e fazendo o nosso trabalho individual na nossa jornada, nós vamos contribuindo para que essa mudança alcance o coletivo, alcance o todo. Isso sem controle, sem apego, sem a necessidade de controlar, sem a dependência. Tá? Por quê? Porque se eu tento controlar a realidade do outro, né, essa mesmo que seja com a melhor das intenções, né, é onde está tendo um desequilíbrio. Então, se você age de forma desequilibrada, a consequência das suas escolhas serem escolhas e ações e resultados desequilibrados também são enormes. Tá? Então, por isso que é muito importante nós tomarmos essa consciência e agirmos o mais neutro possível. Claro que isso aqui na teoria é lindo, maravilhoso, e na prática é complicado de colocar isso como uma realidade prática. Mas por que é difícil colocar isso na realidade prática? Porque na hora de agirmos, nós vamos começar a ser envolvidos com padrões mentais e emocionais dentro da nossa psique individual. Então nós vamos com algumas crenças, com alguns bloqueios, com alguns paradigmas, com alguns tabus. E no nível emocional, tem a dó, tem a raiva, tem a injustiça, tem a preocupação, tem a ansiedade, tem o medo, né? A culpa em relação a algum parente, e essa culpa talvez está gerando uma necessidade de compensar, ou até mesmo pelo afeto. Estou trazendo aqui vários exemplos, tá, pessoal? Não se apeguem a nenhum deles, que nenhum deles vai ser uma realidade absoluta. Tá? Aqui é só para ilustrar um pouquinho o nosso raciocínio, eu gosto sempre de deixar isso bem registrado também nos nossos encontros. Então, essa necessidade de fazer o outro seguir o mesmo caminho, de colher o mesmo resultado que você, ou de tentar resolver a situação dele, seja com apego, seja por dó, seja por carência, seja por preocupação, seja por medo, seja por ansiedade, ou seja por querer ver a outra pessoa bem, independente do motivo qual seja, se nós interferimos no livre-arbítrio dessa pessoa, né, que talvez ela tenha que passar por determinada situação. Isso é diferente de só negar informação, tá, pessoal? Não é que eu vou ter que ser egoísta e vou ter que trilhar o meu caminho e não vou ensinar ninguém nada. Não, é diferente. Tem uma sutileza nesse caminho. Tá? Uma coisa é você tentar enfiar a goela abaixo, o conhecimento no outro, fazer a pessoa ter que trilhar o caminho que você seguiu, ter que aprender da forma que você aprendeu, ou da forma que você entendeu, que você acha que é melhor. Desse caminho é controle. Tá? E o outro extremo é, não, vou fazer sozinho. Talvez você poderia abrir uma porta para a pessoa, mostrar para ela que existe uma solução, que existe uma outra possibilidade. Né? Então, uma coisa é você deixar a porta aberta para ela. Falar com ela que existe essa porta. Apenas deixar ela tomar consciência que existe essa porta. Se ela vai querer passar, se ela vai pedir a sua ajuda, né, se ela solicitou, se ela quer entender, aí é outra questão. Diferente de a porta estar ali e você querer empurrar a pessoa, né, goela abaixo essa porta e querer que ela passe por lá de todo jeito. Então isso aí é controle. Então, outro ponto que é interessante também deixar para reflexão, que muitas das vezes esse querer controlar o outro acaba servindo até como uma forma de fuga da pessoa fazer aquilo que precisa ser feito por ela mesma, que talvez geraria muito mais resultado no próximo do que ela tentar gastar os esforços dela enfiando goela abaixo no outro e tentar fazer ela caminhar por um processo que seria dela e não da própria pessoa. Então, quando a pessoa está gastando, utilizando esse tempo, forçando o outro a seguir por um caminho, talvez se ela fizesse o trabalho dela individual, né, ela poderia ser o exemplo, assim como nós tivemos aí grandes mestres, né, na nossa cultura aqui, Jesus Cristo, o maior legado que ele deixou que foi o exemplo. Né, ele não tentava convencer ninguém, ele fazia o papel dele, seguia a caminhada dele, a jornada, e o exemplo dele arrastou multidões. Né? Então, essa é uma das sabedorias dos nossos grandes mestres. Né? Então, sermos o exemplo. Tá? Não é ser perfeito, porque todos nós vamos errar, todos nós vamos aprender na nossa trajetória. Porque se esse querer ser o exemplo também entrar o controle, né, entrar essa necessidade, essa autocobrança, né, também vai gerar o desequilíbrio. É você dar o melhor de acordo com as suas capacidades. Então, quando você busca dar o seu melhor de acordo com a sua capacidade, com o que você tem, né, busca ser esse exemplo sem controle, sem apego, sem autocobrança, sem culpa, né, sem busca de aprovações, então é onde você está trilhando o mais próximo possível aí do caminho do meio, tá? Que é o ideal, né? Que é
que é a nossa função. Tá? Bom, pessoal, até aqui está tudo tranquilo. Quem tiver alguma dúvida aqui, tá? Fica à vontade aí, deixar sua pergunta. Se quiser participar ao vivo também, fazer uma pergunta, deixa eu acompanhar aqui também a nossa hora, porque daqui a pouco vamos ter também o Conversando sobre HQI, tá? Que fica o convite aqui, quem estiver assistindo e quiser conhecer a HQI, pode ficar à vontade também, me chamar no privado, que ainda dá tempo de vocês participarem. Tá? O Conversando sobre HQI é onde eu vou estar abordando aí sobre a metodologia, no qual você vai conseguir pôr em prática, né, tudo aquilo que a gente está abordando, tanto nessas lives quanto nas outras que eu venho desenvolvendo também com outros assuntos. Tá? Então, essa dificuldade que eu falei que na teoria é tudo muito lindo, né, tudo muito maravilhoso, mas na prática muitas pessoas acabam tendo dificuldade de praticar tudo isso. Por que isso acontece? Porque eu falo também nas outras lives, nós temos dois mecanismos internos onde vai passar as nossas escolhas, tá? Que vai ser a razão e a emoção. Na razão é onde fica armazenado a nossa capacidade lógica de raciocinar, de analisar os nossos padrões mentais como crença, condicionamento, hereditariedade, pensamento. E no outro mecanismo é o nosso mecanismo emocional, como se fosse dois HDs de memória. Né? Então, um vai ficar armazenado esses padrões mentais e no outro os padrões emocionais, que são raiva, carência, tristeza, prazer, alegria, felicidade, culpa, injustiça, medo, ansiedade, necessidade de controle, apego, busca de aprovação. Sejam positivas ou negativas, essas informações vão ficar armazenadas ali. Então, por que muitas pessoas entendem, mas não conseguem praticar? Porque ela entendeu com um dos mecanismos. O ideal é equilibrar esses dois mecanismos internos. Porque se você entende apenas com a razão, é aquela pessoa que já entendeu, já sabe o que precisa ser feito, não, muito lindo isso, muito bacana. Aí chega na hora de tomar uma decisão na prática, ela não consegue. Por quê? Porque talvez ela entendeu só com a razão. A emoção está em desequilíbrio, então aquilo que ela entendeu com a razão, na hora de agir, né, ou ela é influenciada pelo medo, pela culpa, pela carência, pela rejeição, ou pela raiva, e aí não consegue expressar e desenvolver aquilo que ela entendeu com a razão. E aí muitas das vezes pode começar a gerar novas informações e vão armazenando na consciência dela. Como aí talvez ela pode começar a se culpar, a se cobrar, e aí vai gerando toda aquela bagunça que nós já estamos aí acostumados a observar na realidade prática, né? Então, no meio de tudo isso, surge a HQI como ferramenta, por isso que eu disse que esses assuntos vão se complementando, né? Uma coisa complementa a outra, e é onde que você vai conseguir colocar em prática tudo isso. Porque a HQI vai ser a ferramenta que você vai conseguir, você mesmo de forma simples, direta, objetiva e consciente, você vai conseguir fazer esse ajuste de consciência e eliminar essas informações que te impedem de colocar na prática aquilo que você já entendeu com a razão. Tá? Então, fica o convite para vocês, tá? No dia 18, tá? Eu vou estar dando início ao curso, tá? O curso básico de HQI com treinamento de 15 horas. Quem tiver interesse, então, em saber mais informações sobre o curso, é só me chamar no privado. Hoje, assim que encerrar essa live, eu vou estar iniciando, então, um encontro que é um encontro gratuito, que é o Conversando sobre HQI, onde você já vai aprender então os fundamentos científicos e teóricos que embasam a metodologia, discutir casos, que tipo de trauma está relacionado com tal doença, tal vício, compulsão. Então, de acordo com a necessidade que vocês trouxerem, nós vamos ter uma interação bem legal ali. É em plataforma fechada, ao vivo, não é live, tá? E no final desse encontro eu já vou ensinar a técnica para você já sair praticando e encontrar a sua verdade. Tá? Então, esses encontros são gratuitos, vou ter um assim que eu encerrar a nossa live, então vou ter início às 20 horas, eu vou terminar a nossa live aqui com um intervalozinho, que dá para vocês me chamarem no privado, e quem quiser participar ainda é só me chamar lá no direct que eu envio o link para vocês. Tá? Quem perdeu esse encontro, assistiu talvez a gravação depois, é só acompanhar minha agenda e verificar quando que vai ter o próximo Conversando sobre HQI. E quem tiver interesse em um atendimento individual, talvez está com alguma questão, uma demanda com urgência ou uma dificuldade de trabalhar sozinho, pelo menos trabalhar uma camada inicial, tá? Vocês podem estar solicitando aí o atendimento individual. Quem quiser saber mais informações também pode me chamar no privado. Beleza, pessoal? Bom, outro convite para fazer para vocês vai ser do nosso evento presencial. Tá? Vai ser um workshop sensacional que nós vamos ter em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, dia 16, 17 e 18 de junho.
Tá? Vai ser um final de semana incrível, num lugar maravilhoso, com contato com a natureza, um lugar muito bacana. E nesse evento, nesse workshop presencial, nesses 3 dias, teremos então a presença do Mário Jorge, né, do trabalho My Big Toy, da obra do Tom Campbell, físico americano, ex-NASA. O Mário Jorge é o responsável pela tradução e o desenvolvimento do trabalho do Tom aqui. E o Mário é uma pessoa maravilhosa, tem um conhecimento incrível, né? Então tem bastante contribuição aí no canal dele e ele vai estar lá presente também. A Eliane Xavier, que é uma física, também é uma pessoa maravilhosa, com conhecimento incrível. Ela busca trazer todo esse trabalho da física quântica, esse conhecimento da física quântica, numa linguagem bem simples e acessível para todos, esse novo paradigma que nós estamos inseridos agora nessa época maravilhosa que nós estamos vivendo. O Dr. Francisco de Biasi, né, que é um médico neurocirurgião, um grande PhD, uma pessoa incrível, com conhecimento assim, absurdo, né, é autor de vários livros publicados, artigos científicos nas revistas do mundo inteiro, e ele vai estar lá também falando sobre a teoria holoinformacional da consciência e vários outros assuntos maravilhosos que ele domina. E tem muito material bacana também disponível. Quem não conhece ainda, quiser conhecer um pouquinho do trabalho dele. Desenvolvemos alguns encontros juntos também. Tem muita coisa bacana já salva, muito material aí depois quem quiser conferir. E eu também vou estar lá falando também sobre aí destino, escolhas, livre-arbítrio, sombras, repressões, HQI. Então vai ter muita coisa bacana nesse encontro. Tá? Nós já estamos no 3º lote, vai ser um encontro reduzido devido à capacidade do espaço e até para a gente ter essa interação, interagir com todos e conseguir dar essa atenção para todos nesses 3 dias aí. Tá? Então, quem quiser saber mais informações pode chamar no privado. Nós já estamos no 3º lote, deixamos uma promoção com um valor acessível até o dia 10. Tá? Antes de virar o valor para o 3º lote, nós conseguimos segurar aí com um desconto para quem tiver interesse, para facilitar a participação de vocês. No Hotel Bela Vista, nós também conseguimos um desconto no hotel para quem quiser se hospedar no hotel. Não é obrigatório ficar lá, vocês podem, se tiver alguma outra opção que vocês acharem melhor, podem ficar à vontade também. Tá? Mas quem quiser ficar no hotel, nós conseguimos um desconto, é só informar que vai participar desse evento. Tá? Eu vou estar hospedado lá também, Dr. Francisco de Biasi, se não me engano o Mário também acho que vai estar, então nós podemos ter um bate-papo bem legal nos intervalos, então vai ser um encontro bem bacana. Quem quiser saber mais informações pode chamar no privado ou acessar o link do site, também está ficando disponível nos nossos stories todos os dias, ou qualquer dúvida também pode chamar no privado. Tem um grupo também no WhatsApp para quem está querendo se programar para poder participar, talvez combinar carona ou dividir quarto, então tem essa opção também para quem quiser, essa opção para facilitar a participação de vocês, é só vocês chamarem no privado. Beleza, pessoal? Bom, então, fiz uma introduçãozinha aqui, bem bacana aqui sobre o tema, né, para agregar os outros materiais que nós temos aqui. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. Eu conto com a colaboração de vocês aí também, deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, comentário de vocês também, tá? Quem tiver gostando desses assuntos, quiser compartilhar com pessoas que têm interesse sobre esses assuntos, sobre esses temas, então fico agradecido aí quem puder compartilhar, quem puder deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, e fica o convite para vocês também acompanharem os outros materiais que já está salvo, tá? No meu canal do YouTube e no meu perfil do Instagram, que um assunto vai complementando o outro. Na próxima segunda-feira eu vou estar falando então sobre os relacionamentos afetivos. Já fica aí o convite para vocês aqui no Instagram às 19 horas. Tá? Ainda não defini o tema ainda, então quem quiser participar, tá? É só colocar na agenda aí, entrar aqui no perfil às 19 horas e quem quiser deixar sugestões de tema também, tanto para a próxima live de relacionamento, como também de emoções do mês que vem. Quem quiser, Henrique, eu quero saber um pouquinho mais sobre tal emoção, tal sentimento, ou até alguma live que eu já explorei o assunto, quer saber mais sobre esse assunto, Henrique, volta no tema. Então esses horários aqui de segunda-feira é justamente para ficar à disposição de vocês, para não deixar nenhuma dúvida, para poder contribuir com o que eu puder e que ficar legal para vocês, tá? Então conto com o feedback de vocês, pode dar puxão de orelha também, tá? Feedback positivo, puxão de orelha, sugestões de temas, perguntas, dúvidas, tá? Estou às ordens aqui à disposição para vocês, ok? Bom, pessoal, gratidão mais uma vez pelo carinho e participação de vocês, tá? Beijo carinhoso para todos e nos vemos aí nas próximas lives, nos próximos encontros. Até mais!